Muito boa noite, seja bem-vindo novamente ao nosso curso de pós-graduação em Escatologia Cristã Pentecostal. Nós estamos estudando, nesse último módulo, o livro Guia Profético para o Fim dos Tempos, editado pela CPAD. Tá bom? Se você quiser adquirir nossos cursos, livros, mais informações, é só entrar em contato pelo telefone que passa aí no seu visor, tá bom? Então, iremos iniciar aqui nosso comentário, nossa explicação, justamente no livro falando sobre o fim do mundo no Antigo Testamento. Se você tiver curiosidade em conhecer mais sobre o Antigo Testamento, nós temos um curso de pós-graduação em Teologia do Antigo Testamento. Então, nós vamos aqui aprender um pouquinho sobre como é a visão do fim do mundo na perspectiva do Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento tem a nos dizer sobre o fim do mundo? Então, no texto, nós temos o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, no meio, Deus prometeu criar novos céus e nova terra. E no fim, João viu os que há muito prometido novos céus e nova terra. Então, a história da Bíblia vai desde a criação até a nova criação. Desde o berço da civilização até a consumação de todas as coisas, desde o Jardim do Éden até a Nova Jerusalém. Há tanta complexidade e conjectura sobre o fim dos tempos que é tentador ir direto às partes secundárias, suculentas, que são os debates sobre o arrebatamento e o Armagedon, os animais alados e os dragões sombrios, os números codificados e o fim de todas as coisas. Então são questões que são muito complexas, mas que estão inseridas na visão da escatologia pentecostal. Mas o fim dos tempos não começa no fim, o fim dos tempos começa no começo. E pouco importante quão grande seja o fim da história, você não começa no fim, você começa no começo. Mas o fim dos tempos não começa no fim. O fim dos tempos começa no começo. Quando o apóstolo Pedro escreveu sobre o fim dos tempos, ele pediu ao diretor do primeiro século que olhasse para o Antigo Testamento. Você vê isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 7. Lá, Pedro sabia que eles veriam em muitos fios que cruzam, separam e depois amarram para formar o tapete deslumbrante que Deus verá no fim dos tempos. Na página 95, temos o seguinte: como o começo aponta para o fim. Tudo começa em um jardim chamado Éden, o jardim do Éden. A história da humanidade começa de maneira simples e elegante, de nenhum lugar e do nada. Deus criou o belo e o bom cosmos. De noite, sol e lua, amanhecer e anoitecer, passaram a existir mediante palavras divinas. Depois a terra, o mar, a flora, a fauna, as plantas, os animais, os pássaros e os peixes obedeceram a mesma ordem de Deus para existir. No final deste processo criativo, Deus esculpiu a joia da cor do cosmos, a humanidade. Ele produziu uma destreza. Adão na terra do Éden esculpiu Eva ao lado de Adão. Ele se fez como seus espelhos, tendo sua própria semelhança. E Deus os abençoou. Ele disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Adão e Eva foram colocados em um jardim exuberante, na convergência de 4 rios vivificantes. Adão recebeu a comissão de lavar e guardar o jardim. Então, a descrição do trabalho de Adão era muito mais extensa do que lavrar o solo de um antigo paraíso. Então, na página 96, o jardim do Éden era um lugar especial da presença de Deus. Deus andava pelo jardim, que é o mesmo verbo usado mais tarde para indicar sua presença no tabernáculo de Israel. Quando os dois verbos lavrar e guardar ocorrem juntos em um lugar do Antigo Testamento, implicam manter a palavra de Deus e servir como sacerdote de Deus. O que tudo isso significa e por que isso é importante para o fim dos tempos? O Jardim do Éden era um templo botânico onde Adão exercia a função de sacerdote e rei. O plano divino era que Adão desfrutasse da comunhão com Deus, expandisse o jardim e frutificasse e multiplicasse. Com o tempo, esse jardim paradisíaco se espalharia por todas as faces do globo, encheria a terra uma
humanidade santa, vivendo em harmonia mútua e refletindo a imagem de Deus. Em seguida, o próprio cosmos seria o templo de Deus, e sua glória emanaria para todos os planetas. Então, o plano divino é que Adão desfrutasse da comunhão com Deus, expandisse o jardim e frutificasse e se multiplicasse. O autor aqui traz toda essa argumentação para mostrar que o jardim era um lugar especial de Deus aqui na Terra. Porém, ele nos chama a atenção para o seguinte, que o Éden não é apenas um lugar para o começo. O Éden aponta para o fim. Ao longo da história bíblica, vemos Deus continuamente separando pessoas e lugares onde sua glória habitasse. Então, no fim dos tempos, vemos no livro do Apocalipse o Éden restaurado, renovado e remodelado. Os dois últimos capítulos da Bíblia são um eco amplificado dos dois primeiros capítulos. Nos parágrafos finais do Apocalipse, o idoso João vê um novo céu e uma nova terra, uma cidade onde o próprio Deus habita com a humanidade. É um lugar onde as lágrimas se evaporam e o pranto se silencia, a dor acaba, a morte morre. Um rio espumante flui da Santuário de Deus e frutos maduros permanecem das árvores da vida em ambos os lados do rio. Então, é fantástico perceber que Deus ele trabalha de forma soberana. Página 97. O que estamos realmente esperando e prevendo quando falamos sobre o fim dos tempos? A volta do Éden. O Éden e o fim. Deus habita com toda a humanidade. Não há pecado, pranto, dor, morte. Um rio flui na presença de Deus. A árvore da vida dá frutos. O primeiro Adão e o último Adão. Adão e Eva fracassaram em sua responsabilidade. Sucumbiram ao engano astucioso da serpente e colocaram o cosmos em desordem. Labuta, dor, morte e racionamento rompidos passaram a definir o ritmo da ordem da criatura, a ordem criada. Mas apenas poucas páginas da história da Bíblia, Deus faz sua primeira promessa escatológica. Por inimizade entre ti e a mulher, disse Deus para a serpente satânica, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Essas declarações chama por Evangelho, que significa primeiro Evangelho, porque esse é o primeiro sinal das boas novas do reino de Deus. Um dos descendentes de Eva seria ferido por Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas este mesmo descendente acabaria derrotando Satanás. Este te ferirá a cabeça. Pronto, o Evangelho. O que é isso? Do grego a palavra protos, que é primeiro eu, bom, ou fortuito, anguero, mensageiro ou notícia. A primeira predição bíblica sobre a vida do Messias, o Jesus, para destruir o poder de Satã. Então o Senhor Deus disse à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, esta te fará calcanhar e tu me farás a cabeça. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Então, nós percebemos que além desse local ser um local anteriormente pacífico, de espiritualidade, mas também é um local de manifestar os dons de profecias. Então, nós temos aqui a profecia apontando para a crucificação de Cristo. Na página 98. Há uma continuação desse conflito cósmico no centro do universo do Apocalipse. Um grande dragão, que é a mesma serpente que entrou escorregadamente no Jardim do Éden. Há muito tempo faz guerra com uma mulher, seus filhos e seus descendentes. No entanto, o dragão é derrotado. Jesus de Nazaré e a semente da Eva, o Messias de Israel, foi ferido pela serpente na cruz do Gólgota. Contudo, selou a derrota do serpente quando ele ressuscitou, por meio da vitória obtida contra o dragão. Jesus abriu o caminho para um novo Éden. Em Jesus, um novo êxodo começou
que levará o povo de Deus a um novo céu, uma nova terra. Então nós temos aqui o fracasso de Adão, tá? E a vitória de Cristo. Adão errou feio e foi assim como nós, tá? Adão foi tentado em um ambiente fantástico e falhou. Então, uma coisa é você ser provado em um ambiente que tem ar-condicionado, que tem uma boa cadeira. Uma coisa é você estudar, né, em um ambiente em silêncio, né, ter condições para conseguir continuar naquela sua tarefa, naquela sua função, naquele seu chamado. Mas, infelizmente, Adão fracassou, mesmo tendo um ambiente que favorecia a permanência, a resistência contra a argumentação da serpente. Então, nós temos outro aspecto sobre o Jesus, né? Nós vimos o contraste. Estamos vendo, né? Com um Adão que fracassou e Jesus que venceu. No caso de Cristo, Jesus foi provado no limiar da fome, no deserto e triunfou. Então, Jesus vai ser provado no campo do inimigo. No campo do adversário, Jesus vai vencer. Adão fracassou. Cada Adão mergulhou a raça humana na maldade, ruim e morte. Jesus venceu. A obediência que Jesus trouxe justiça e vida. Adão fracassou. As primeiras ações de Adão trouxeram maldição. Jesus venceu. Jesus quebrou a maldição do primeiro Adão e tornou-se o último Adão. Adão falhou. Adão trouxe a morte e o desespero para a humanidade. Jesus venceu. Como o último Adão, Jesus trouxe um novo começo para a humanidade e uma nova esperança para a raça humana. Como o último Adão, Jesus trouxe um novo começo para a humanidade e uma nova esperança para a raça humana. Então, essa informação desse quadro, eu vou ter que mostrar para vocês aqui, para vocês poderem visualizar. Eu acho muito útil, tá? Esse quadro aqui. Tá? Aqui, ó. Adão fracassou, Jesus venceu. Veja aqui, ó. Algo fantástico é esse estudo aí que vocês estão vendo. Então Adão e o Éden e Adão ficam no mesmo começo na linha da história de Deus. Mas são prototipos para o fim. O segundo Adão chegou e o segundo Adão está garantido. E o segundo Éden está garantido. Portanto, ao ler o restante desse livro, na verdade, você sempre pensa sobre o fim dos tempos. Não precisa no começo da história. Não precisa deu Éden, porque o Éden está voltando. Algo fantástico que a gente percebe, né? A soberania divina, né? A possibilidade de um continuar no reino e a possibilidade de não continuar no reino, né? Porque o fracasso atinge todos nós. Página 99. Vejamos o seguinte. As bênçãos para o mundo, a aliança de Deus com Abraão. Estudar o fim dos tempos, sem considerar Abraão, é como pesquisar a Guerra Civil Americana sem fazer referência a Abraão Lincoln. Não conseguimos entender a Guerra Civil sem tomar conhecimento de Lincoln, e não conseguiremos entender o fim dos tempos sem dar uma olhada nas promessas de Deus a Abraão ou na teologia do Antigo Testamento, pessoal. A esse respeito, os pré-milenistas, os pós-milenistas e os milenistas concordam. As promessas de Deus e Abraão desempenham um papel central no plano de Deus, não só no Antigo Testamento, mas também em todas as páginas da história até o fim dos tempos. Há 4.000 anos, Deus chamou um adorador de ídolo chamado Abrão sobre o céu azul da Mesopotâmia e disse-lhe para arrumar as marcas e deixar sua terra natal. Deus disse para a terra que Deus lhe mostraria. As bênçãos que aguardavam eram incríveis. Primeira bênção, sua descendência se multiplicaria e se tornaria uma grande nação. Próxima, seus descendentes herdariam a terra. Então Deus até lhe deu um novo nome, com um significado tão grande que Abraão nem se importaria em ter e mudar de assinatura. Outrora, ele era Abrão, que significa pai, exaltado, que já não era um nome tão ruim assim. Mas Deus lhe aumentou o nome para Abraão, mesmo que identificava como pai de uma multidão. Então Deus deu a Abraão 3 promessas primárias que batem como ondas por todo o restante da história bíblica e levam às praias da nova criação. Inúmeros descendentes, a terra exclusiva e bênçãos para o mundo inteiro.
Essa onda começa de Gênesis e atravessa as demais escrituras. De Gênesis 12 em diante, a missão salvífica de Deus traça um caminho diretamente a partir da linhagem familiar de Abraão. Então, nós percebemos aqui a importância de certos personagens, certos acontecimentos que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quase finalizando o vídeo, na página 100 temos assim: mas o que tudo isso tem a ver com a escatologia e o fim dos tempos? Bem, a resposta é tudo. A nação de Israel surge da sementeira da promessa de Deus a Abraão e Isaac é o centro da profecia bíblica. Neste ponto, quase todos os intérpretes cristãos da profecia concordam. Passando desse ponto, as diferenças começam a seguir girando em torno do como precisamente Israel é central para expandir Deus. Ligados ao fim dos tempos, serão as promessas de Deus a Israel, cumpridas por intermédio dos descendentes de Abraão. Ou será que as promessas feitas têm seu cumprimento primário por intermédio de determinados descendentes de Abraão, conhecido como Jesus de Nazaré? Então, pessoal, finalizamos aqui essa outra videoaula falando sobre vários aspectos, né? A abertura para o mundo, Abraão, né? Formas para receber isso, o primeiro Adão e o último Adão, vimos que um falhou e outro venceu. Isso é realmente fantástico falar sobre as escrituras com vocês. Bem, no próximo vídeo iremos falar sobre outros tópicos que está aqui já marcado, ainda nesse mesmo capítulo. Então, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, entre em contato conosco, certo? Bons estudos. Deixo aqui para vocês essa informação a respeito dos livros que nós escrevemos. Nós temos os fundadores do comunismo que criaram a ruína da igreja, tá? Temos também, são livros apologéticos, tá bom? Ateísmo, uma visão construída sobre a realidade. Nós temos doutrinas pentecostais, tá? Escrevemos capítulos desse livro. Se você quiser adquirir esses 3 livros, o kit sai por R$125, tá? Ele separadamente daria em torno de R$175. Então, ele já está com desconto, se você quiser adquirir esses 3 livros, tá? R$125. E se você quiser adquirir ele individualmente, cada um tem um valor, ok? Se quiser adquirir completo o primeiro aspecto, ele é o dobro, né? Então, tá aí a promoção, por enquanto o estoque continuar. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo. E no próximo vídeo nós iremos ainda continuar, pessoal, falando um pouquinho sobre como a aliança de Deus com Abraão é central para o plano de Deus concernente ao fim dos tempos. Então, se é uma pergunta, nós temos um recheio de informações para nos ajudar nesse quesito. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo, bons estudos. Dúvidas, em contato conosco, tá bom? Então, são 00:23, ok? Nós estamos gravando esse vídeo. Forte abraço e até breve.